Bom, então veja só. Os fluxos que saem do homem e os fluxos que saem da mulher os tornam impuros. Os fluxos de doença que saem do homem é tido como impuro e pecado, porque ele tem que apresentar ou 2 rolinhas ou 2 pombinhos para o sacerdote depois dos 7 dias que ele ficar limpo, ok? Ou seja, ele tem fluxo, cessou o fluxo, conta 7 dias, não voltou o fluxo, ele está limpo. No 8º dia, ele vai até o sacerdote e se apresenta. Bem parecido com a lepra, o tratamento da lepra, bem parecido, mesma coisa. Porém, no sêmen não, basta um banho e até a tarde ele estará impuro. De noite ele já vai estar limpo, não precisa de rolinha, um tratamento especial. Porém, para a mulher, a menstruação a torna impura. Quando a menstruação cessa, ele fez uma observação que se essa menstruação, essa hemorragia da menstruação se prolongar a mais do que os 7 dias de impureza dela, assim que ela ficar limpa, assim que essa menstruação cessar, essa hemorragia cessar, vai contar 7 dias, se não voltar, ela está limpa e apresenta a rolinha ou o pombinho, porque é pecado, é uma impureza de pecado, assim como a do homem. Só que do homem o sêmen não precisa de pombinha de rolinha, só que na menstruação normal da mulher não ficou estipulado se há uma diferença. Como ficou tudo junto, eu sou levado a crer que o tratamento é o mesmo. Sendo uma menstruação normal ou uma menstruação que durou mais do que 7 dias, que tenha durado um mês, seja lá, o tratamento vai ser o mesmo. Esse é o entendimento que eu tenho. Porém, veja só, a impureza da mulher está só na menstruação. Não citou corrimento por gonorreia, qualquer tipo de corrimento por causa de fungo, tá certo? A lubrificação da mulher, quando ela está excitada, também não está sendo cogitado aqui como uma impureza dela. Então, assim, para o homem, doenças que geram fluxo é pecado, o sêmen não, mas é impuro. Só que é uma impureza que basta tomar um banho e esperar o anoitecer que está puro de novo. Da mulher, o único fluxo que está constando na Bíblia é só o da menstruação, qualquer outros fluxos não. E, inclusive, ela não, ninguém pode tocar nela quando ela está na menstruação, mas não falou nada de cuspida, não falou nada. Quer dizer, teve um outro tratamento. Quer dizer, por um bom senso de higiene e de saúde, nós podemos atribuir, ok? Que o que se aplicou para o homem nos fluxos de doenças e tudo se estende para a mulher, né? Por uma questão racional, não pelo que está na palavra, mas por uma questão preventiva. Então a gente pode transmitir isso. E para a mulher então veja só, o que isso tem a ver com masturbação? Ora, nós vamos ter que partir deste princípio de Deus, que é Deus falando com Moisés e Arão, é Deus instruindo. Não é o leitor do livro que está fazendo uma observação, não é um profeta, não é ninguém. E Deus disse a Moisés e a Arão, tá certo? Então é uma recomendação direta do Senhor, ele está falando. Os corrimentos, os fluxos que saem do homem é impuro, o sêmen do homem é impuro, a menstruação da mulher é impuro. Eu não quero que eles entrem no tabernáculo impuros. Então, quando eles estiverem nessa impureza, não é para entrar no tabernáculo.
Para entrar no tabernáculo, eles vão ter que tomar um banho, vai ter que lavar a roupa que está contaminada, sabe? Os utensílios, tudo. Inclusive, essa é uma das manchas que lá na frente vai dizer que, sabe, que o casal não deva se deitar em cama com mancha. É isso aí, certo? Então, a princípio, você precisa entender que para Deus, independente se estamos na lei ou se estamos na graça, isso é uma imundície. O que acontece aqui que muda no período de Jesus Cristo? Todos nós sabemos que Jesus Cristo é o Cordeiro vivo, que para a remissão dos pecados, né, não se precisa mais o sacrifício de animais, porque o Jesus Cristo é o próprio sacrifício dos animais para substituir os holocaustos. Mas o conceito de imundície e o conceito de pecado, mesmo em Jesus Cristo, ele permanece. Você está entendendo? Então, o que é que muda do período da lei e do período de Jesus Cristo, que é o período da graça? Não é o pecado que muda. O que muda é o tratamento que se dá ao pecador. Você está conseguindo entender? Que forma que se consegue o perdão do pecado? De que forma que a pessoa vai ficar de novo limpo, puro? Já na época da lei, não era tão difícil se alcançar pureza a respeito da menstruação, do sêmen, e dos corrimentos e dos fluxos. Bastava tomar um banho e o sacrifício de animal era o sacrifício mais barato que tem. Era o sacrifício para qualquer um. Porque o sacrifício de pombinha e de rolinha também era um sacrifício para que os pobres, que não tinham condição de comprar cordeiro, que era mais caro, de terem seus pecados remidos. Então, o que acontece? É tido um pecado leve. As pessoas ficam falando, não tem pecadinho nem pecadão. Tem! É claro que tem. Tem pecado que é para morte, tem pecado que não é para morte. Está lá em Romanos, está em Coríntios, essas coisas todas. O pessoal, sabe, pecado é pecado? Pecado é pecado. Alguns são pecadinhos, outros são pecadões, sim, certo? Então aqui é um pecadinho, mas é pecado, é uma impureza. E que se você entrar impuro no tabernáculo, você vai morrer. Menstruado. Gozado. Tá bom? Então assim, você que é um intercessor na tua igreja, você que é um homem de batalha espiritual, você que é uma mulher de batalha espiritual, vocês intercedem, vocês guerreiam. Aqui está um princípio que não pode ser ignorado. Não é porque você está casado que o ato sexual, apesar de ser totalmente legalizado, liberado por todas as teses, ok? Se você quer ter um reforço espiritual, mesmo casado, no dia de culto ou no dia de uma batalha espiritual, você não pode ter relações sexuais. Porque o teu sêmen é imundo e o teu sêmen deixa a sua esposa imunda, apesar de vocês estarem casados. Agora, o que acontece? Isso ninguém gosta de falar, cara. Isso ninguém gosta, né? Mas não matarás, não roubarás, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo é pecado. Hoje, na época da graça, na época de Jesus Cristo, quando você comete tal coisa, o adultério, qual que é a orientação? Que você se ajoelhe e peça perdão a Deus em nome de Jesus Cristo. Mas ninguém pede perdão por ter
ejaculado, ninguém pede perdão por ter ficado menstruado. Nem na Santa Ceia. Agora, por que este pecado, esta impureza, está sendo assim, largada de mão por todo mundo? Por que ninguém dá ênfase nisso? A tua igreja tem o costume de, na Santa Ceia, pedir para os irmãos aí lá na frente, pedir perdão para os irmãos pelo pecado que cometeu. Você imagina, na Santa Ceia, quantas mulheres iam ter lá na frente do altar pedindo perdão por ter ficado menstruada? Quantos homens iam pedir perdão por ter ejaculado? Só que a palavra está tratando isso como imundícia. O próprio Deus está falando que é uma imundícia. O ato sexual é uma imundícia. Mas nós estamos na graça, isso aí era na época da lei. Mas não são vocês que misturam tudo quanto é tipo de mandamento hoje na época da graça? Então leva a sério esse, caramba. Leva a sério. Veja aí. Sabe? Tá aqui. Sêmen e menstruação é imundícia, é pecado de rolinha. O sêmen não, né? O sêmen não, mas a menstruação é. Então, sabe? Quer fechar várias brechas para você guerrear? Você gosta disso? Eu tô te falando como alguém espiritual. Eu tô te falando como um intercessor, que eu já fui do grupo de intercessão. Eu também sou um homem de batalhas. Eu também sou. Tá entendendo? Eu não tô falando aqui de baboseira. Você quer melhorar tua batalha? Então é o seguinte. Você vai ter relações sexuais hoje e amanhã você vai para a igreja à noite. Então tenha hoje sua relação sexual. Você tem até o período de amanhã, durante o dia, ter relação sexual, mas corra e se banhe. No final da tarde, você ainda vai estar impura. Não guerreia não, fica na sua. Quando chegar de noite, você está pura, você está limpa, porque você tomou um banho. E nós estamos na época da graça. Sabe que você vai precisar pedir perdão para Jesus Cristo? Porque, sabe, teve relação sexual? Tá legal ou não tá legal? Mas a palavra diz que independente se está casado ou não, é imundície. Você está entendendo? Nossa, então todos os cristãos estão com uma brecha desse tamanho por causa disso agora. Ué, se você gosta de ver assim, tá mesmo. Tá. Todo mundo tá com uma brecha enorme querendo guerrear. Agora, você casado, vai ter relação sexual e vai pedir perdão porque a rolinha não existe mais e aí é Jesus? Você tá vendo que mecânica que vira esse negócio de pedir perdão no seu quarto ou lá na frente, confessando os vossos pecados uns aos outros? Como é que vai ficar a menstruação e o sêmen que torna impuro? Apesar, né, que o sêmen não precisa de rolinha. Ou seja, o sêmen não precisa de Jesus Cristo. É só banho. É a palavra. O sêmen não precisa de rolinha, nem de pombinha. Basta tomar um banho. Sêmen. 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 Ejaculação. Não precisa. É imundícia, mas não é pecado. Menstruação é imundícia e é pecado. Está na palavra. Não sou eu que estou inventando. Se quiser, você leia de novo, capítulo 15, com cuidado. Você vai ver. Entendeu? Então, para a gente entrar num conceito do que é pecado, se a masturbação é pecado, se a masturbação não é pecado, esse conceito de sêmen, ele tem que estar bem absorvido por você, bem compreendido. Porque a mulher
quando ela se masturba, ela também solta um fluido. E a Bíblia não está falando nada disso aqui. O fluido da mulher que incomoda a Deus é só a menstruação. O fluido, ejaculação do homem, basta um banho. Tá ok? Estamos partindo do princípio de lei. Lei. Tá ok? Olha o assunto como ficou grande para falarmos da masturbação, indo lá nas leis e comentando coisa que ninguém comenta, ninguém pratica, todo mundo negligencia. Tá certo? Ninguém se purifica. Então hoje nós temos no altar do Senhor, na era da graça, onde não se pode ter brecha, todo mundo tem que estar puro, limpo. Tá certo? Nós temos mulheres menstruadas pregando a palavra do Senhor, dando a saudação, recebendo oportunidade, cantando, tocando, louvando. E diz a palavra para que não morram na imundícies deles dentro do meu tabernáculo que está no meio deles. Então, o mais sensato a se fazer é: não pratique sexo no período que você for para a igreja. O culto é à noite. Você tem que praticar o teu sexo de dia, tomar banho de dia, para a noite você estar puro, para você poder ir para a igreja e apresentar um culto puro, saudável, racional para Deus. Está menstruada? Teoricamente, você não poderia nem ir para a igreja. Certo? Porque está escrito aqui, não era nem para você ir para a igreja. Agora nós estamos numa época de Jesus Cristo, em que tudo se fez novo. O conceito de pecado muda. Vocês estão entendendo? Nós estamos num período da graça. E o que Deus mais quer são os corações, as mentes, né? Não a legalidade, não é lei, não são os princípios, apesar que serviram como parâmetro, como molde, tá certo? Então a mulher menstruada não pode entrar no culto. Teoricamente, pelo que está em Levítico, não. Ela não vai precisar pedir perdão, porque Jesus Cristo é o perdão, não vai ter que levar a rolinha, a pombinha para o sacerdote purificar ela, limpar ela. Isso não precisa. Jesus é isso. Entendeu? Ela não precisa ficar confessando para mais ninguém. Ela confessa para Jesus. Jesus, estou limpa? Estou indo. Mas nós sabemos que as mulheres menstruadas vão para o culto. Eu, na minha mais arrogante ignorância, não vejo o porquê impedir a mulher de entrar num culto menstruada. Porém, sabendo disso aqui, e sabendo que um culto rola uma batalha espiritual pelas almas que estão para se salvar, que entraram na igreja, eu não aconselharia a colocar uma mulher que está menstruada para pregar, para dar uma saudação, para tocar e para louvar, por uma questão de pureza espiritual, devido ao campo de batalha, por uma questão de batalha espiritual. Eu não colocaria, tá certo? Eu acho que a mulher que sabe o que é uma batalha espiritual, ela mesma deve se policiar isso e achar conveniente ficar no banco. Hoje eu vou ficar no banco. Hoje eu não vou para o grupo de intercessão. Estou menstruada, estou naqueles dias. Não vou. Não vou para o grupo de intercessão. Não vou para o grupo de oração. Estou naqueles dias. Fica em casa. Eu acho mais sensato. Eu acho. Entendeu? Agora, se não tem ninguém para ir no teu lugar, que faça a tua vez, você é fundamental para ir, você vai. Só que você tem que vigiar dobrado.
principalmente nas revelações. Porque você está impura. Se você está impura, que revelação é essa que você está recebendo? Você está recebendo uma revelação estando impura. Você consegue entender o que acomete essas coisas? O sêmen do homem que te sujou, que te deixou impura, e você está tendo revelação estando impura. Não tomou um banho. Quando você transou com seu esposo antes de ir para o culto, já era de noite. Vocês tiveram uma relação sexual antes de ir para o culto, tomaram banho, mas está impuro, porque não deu período da tarde. É o que está dizendo a palavra. Não, aí quem está querendo ser legalista sou eu. Eu que estou querendo ser legalista. Então tá bom. Então, né? Coisa do espírito e as coisas não do espírito. Tá ok? Esse é um princípio para começar a falar de masturbação. Vou trazer para você agora um outro texto para a gente fechar o parâmetro de masturbação. Ok? Só um momentinho aí.